Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos prosseguir então com a nossa quinta aula aqui do curso de TypeScript e JavaScript, ok? E nessa aula eu já quero introduzir com vocês o conceito de função, ok? Porque eu particularmente eu gosto já de introduzir a ideia de função no início, né, dos cursos de programação, porque no final das contas é assim que a gente trabalha, né? Ou você vai isolar os comportamentos, né? Você vai isolar a lógica do seu programa em funções, ou, né, se você estiver trabalhando orientado a objeto, provavelmente você vai estar trabalhando sob orientação a objeto, que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Você vai estar trabalhando com objetos e métodos, né? Que aí já seria parecido com função, né? Mas com uma série de outras questões, né? Mas eu gosto de já de cara já trabalhar com os alunos para eles se acostumar a isolar os comportamentos, né, através de funções, ok? Então o JavaScript ele possui diversas formas de fazer função e essas formas têm algumas características, né? Uma forma pode fazer isso, na outra não pode. Então, portanto, ao longo do curso a gente vai estar vendo as diversas formas de declarar funções aí em JavaScript, ok? A primeira função que a gente vai ver é a função clássica, que é a função declarada, tudo bem? É o método mais comum de criar uma função e ela pode ser chamada antes de ser declarada. Eu vou explicar essa questão de hoisting daqui a pouco, ok? Então vamos, aqui eu já tenho meu projeto aqui já pronto, ok? Então vamos criar aqui um arquivo aqui chamado main.ts, ok? E aí nesse arquivo main, vamos supor que eu quero fazer o seguinte, né? Eu vou criar uma variável aqui chamada num1, que vai receber o número 20, e outra variável chamada num2, que vai receber o número 30. E eu quero somar essas duas variáveis. Então eu vou criar uma outra variável chamada soma, que recebe a soma de num1 mais num2. Ok? Eu vou dar um console.log e aí imprimir aqui a soma dos números, e aí eu quero botar aqui o valor da variável soma, ok? Certo? Então vamos ver aqui se isso aqui vai funcionar direitinho, né? Então se eu der um node aqui main. E aqui eu chamei de ts, né? Perdão, vamos primeiro falar de JavaScript, né? Então vou chamar esse arquivo de main.js, ok? Então node.main.js, certo? Então olha lá, a soma dos números é 50, tudo bem? Então, ou seja, aqui eu tenho um cálculozinho simples que ele soma dois números e você tem a variável soma, tudo bem? Só que aí vamos supor que eu quero fazer esse cálculo novamente, né? Aí eu vou ter que repetir essa linha aqui. Isso não é um comportamento legal, né? Vamos supor que você tem uma aplicação muito grande, eu quero repetir, né, um determinado cálculo, por exemplo. Então o que a gente pode fazer é isolar esse comportamento aqui, esse cálculo, em uma função. Então toda vez que eu chamo a função e passo os valores, ela me retorna um determinado resultado, entendeu? Então a forma de você criar funções em JavaScript é como? Vamos adaptar esse código aqui para criar uma função, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar uma função. Então aqui em JavaScript, uma função tradicional eu declaro com a palavra function, ok? Toda função ela recebe um nome, então é bom você colocar no nome da função algo parecido com, que especifique o que a função faz, né? Então, por exemplo, vou chamar aqui essa função de somar números, ok? E aí eu vou dizer que essa função recebe um número 1 e um número 2, tudo bem? Então aqui, como a gente está trabalhando com JavaScript, o que acontece? Eu não preciso especificar o tipo dessas variáveis, ok? Então na verdade ela recebe dois parâmetros, ok?
então pode receber teoricamente qualquer coisa. Outra questão, se você já conhece o conceito de função vindo de outras linguagens de programação, a função em JavaScript você não precisa dizer se retorna ou não retorna um determinado valor, tudo bem? No caso aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar essa linha aqui, certo? E aí eu vou colocar aqui, né? Eu vou criar uma variável aqui, chamada soma, que recebe o quê? A soma do número 1 com o número 2. E aí, se eu quero retornar esse valor, eu vou dar um return da variável soma, tudo bem? Então é interessante que eu posso, por exemplo, na função, eu posso aqui, ó, no 1 valor 20, no 2 é o valor 30, eu posso vir aqui, por exemplo, aqui dentro do console.log, chamar essa função. Eu boto o nome da função, somar números, e passo como parâmetro o quê? O num1 com o num2, certo? Então vamos ver se ele vai retornar aqui corretamente aqui o valor aqui. Então, ó, vou dar um node main e olha lá, ó. Nesse momento eu isolei esse comportamento aqui, né? Dentro de uma função, ok? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que agora, se eu quiser fazer isso novamente, né? Vamos supor que eu quero agora aqui, né? Vou criar aqui um num3 e um num4. Num3 é 22, num4 é 45.5. E aí eu quero agora somar o num3 com o num4, ou seja, eu chamo novamente a função, entendeu? Chamo novamente a função e passo os novos parâmetros para ela. Então a vantagem de você trabalhar com funções é isso. Você chama a função e ela executa aquela lógica de negócio. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu chamei a função 2 vezes, ok? Chamei a função 2 vezes, então ele me retornou aqui, né, 2 resultados diferentes, ok? Então eu não repito essa lógica de negócio em outras partes do programa, né? Eu isolo isso, tudo bem? Então isso é uma característica, daqui para frente a gente vai estar sempre trabalhando com funções por enquanto, né? Então vocês vão ver que eu vou estar sempre isolando o comportamento, né, funcionalidades dentro de funções, ok? A função declarada, então é um método comum de declarar a função, tudo bem? E ela pode ser chamada antes de ser declarada, uma questão de chamada hoisting. O que acontece? O interpretador do JavaScript, quando ele vê uma função declarada, ele eleva essa função para o início do arquivo. Então o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Se eu copiar isso aqui, se eu tirar esse cara e declarar ele aqui, certo? Partindo do pressuposto que o JavaScript é uma linguagem interpretada, né? Ela não é compilada, né? O que vai acontecer? Era para ele estar o quê? Ele vai ler, ele vai executar essa linha, tudo bem? Quando ele for executar essa linha, teoricamente era para dar erro. Por quê? Porque eu estou chamando uma função que ele teoricamente não leu ainda. Essa função está lá na linha 8. Ele está ainda na linha 3, então era para dar um erro. Só que tem uma característica. A função declarada, no caso, essa função nesse formato tradicional aqui do JavaScript, quando você executa, ele pega todas as funções declaradas e executa elas primeiro. Então, ou seja, antes dele executar essa linha, ele já executou o código dessa função, tudo bem? Ou seja, ele é como se ele eleva esse código. Essa é uma característica que eles chamam de hoisting, tudo bem? Depois você procura aí no Google aí informações mais específicas sobre isso. Só botar JavaScript hoisting, vocês vão encontrar vários artigos explicando isso. Mas é basicamente isso. Ou seja, essa função está no final do arquivo, mas ela, quando eu vou executar, ela é elevada, tudo bem? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que esse código aqui, ele também funciona. Olha aqui, ó. Se eu der um node main aqui, olha lá, ele funcionou normalmente, né?
Isso sempre vai funcionar? Com funções declaradas, sim. Com outros tipos de funções que a gente vai ver nos próximos vídeos, vocês vão ver que isso não funciona, entendeu? Então, ou seja, você declarar função da forma tradicional, da forma, vamos botar assim, a função que sempre funcionou no JavaScript desde o início, que é assim, function, o nome e os parâmetros, você pode colocar no meio do arquivo, no final do arquivo, ele eleva isso aí, tudo bem? Então, teoricamente, eu posso chamar a função antes de criar ela aqui no arquivo, né? Mas é uma coisa que, assim, falando, né, sincero com vocês, é uma coisa que a gente não faz, né? No geral, se você está usando um único arquivo, ok, como no exemplo nosso aqui, né, você vai criar funções, você vai colocar a função lá no início, tudo bem? Depois vem o corpo do arquivo, certo? Seria um comportamento que a gente aprende no início, né, da programação, né, para ficar mais fácil, né, de você organizar, ok? Eu posso criar funções que não recebem parâmetro nenhum, né? Por exemplo, vamos criar aqui, vamos deixar esse arquivo aqui quietinho, vamos criar um novo arquivo aqui, chamar de main2 aqui, .js, certo? Então, por exemplo, eu quero criar uma função aqui, uma function que retorne o nome do país, por exemplo, né? Ou então, por exemplo, que retorna a linguagem. Então, eu vou botar aqui get language, obter linguagem, vamos chamar assim mesmo, certo? E eu não vou passar parâmetro nenhum. Então, toda vez que eu puxar esse get linguagem aqui, é para ele retornar a palavra português. Tudo bem? Então, estou definindo isso aqui. Então, eu não estou enviando parâmetro nenhum e estou retornando português. Então, ou seja, se eu puxar aqui, por exemplo, no console.log, o idioma padrão da aplicação aí eu quero puxar aqui o conteúdo dessa função get linguagem, né? Certo? E aí você vai ver que ele vai imprimir aqui, né, no main2, olha lá, o idioma padrão da aplicação é o português, ou seja, eu estou chamando uma função. Aí qual é a vantagem de eu fazer dessa forma, né? Que eu posso puxar um get linguagem aqui em vários lugares do código e no momento que eu for alterar, por exemplo, a linguagem para inglês, né, é só eu alterar na função que automaticamente todo código que puxar essa função, qualquer lugar da aplicação que puxar essa função vai retornar o que? A palavra inglês, entendeu? Então é uma característica. Mas o que eu estou querendo mostrar é o quê? Que eu não preciso passar nenhum parâmetro para uma função, tudo bem? Assim como eu também não preciso retornar nada, embora é uma coisa meio... a gente não costuma fazer isso, né? Uma função que não retorne nada, né? Um método que não retorne nada, uma coisa, né? Às vezes sim, é usado, mas o comum é ele retornar alguma coisa. Mas, por exemplo, eu posso simplesmente aqui, sei lá, colocar um código aqui, let soma recebe 2 mais 2. E aí, olha só, não está retornando nada. Então, se eu chamar essa função aqui, ficou indefinido, né? É porque aqui ele tá pedindo, né? Eu posso, na verdade, o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Eu posso simplesmente chamar essa função aqui e aí, né, teoricamente não vai acontecer nada, né? Olha aqui, ó, não aconteceu nada. O programa chama a função soma 2 mais 2, bota numa variável e não aparece nada na tela. Entendi? Então é estranho, né? Mas eventualmente a gente vai ver função que não retorne nada, tudo bem? Tá, beleza. Como é que fica isso em TypeScript, ok? Então vamos apagar esses dois arquivos aqui, main. Vamos na verdade adaptar esse arquivo main aqui
o main principal para TypeScript, ok? Então excluo permanentemente aqui. Eu vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de main.ts, ok? Então a função declarada em TypeScript também vai ser igual, né? Function, certo? E aqui somar números, né? Certo? A questão é que nas variáveis eu vou especificar o tipo da variável, né? Então é number, o número 2 também vai ser number, e aqui em TypeScript eu vou especificar que essa função retorna um number, certo? Então eu vou ter aqui um let sum aqui, que vai receber o número 1 mais um número 2. E aí observa aqui, ó, se eu simplesmente morrer aqui, olha o que ele está falando aqui, ó. Quando eu não retorno nada, na verdade a função retorna um valor indefinido, tudo bem? Só que ele está reclamando aqui que eu especifiquei que vai para retornar um number, né? Então se eu der aqui a variável soma aqui, eu vou botar aqui que é number. E aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou colocar que ela vai retornar o soma, ok? Então, olha lá, ele parou de reclamar ali, tudo bem? Então, vamos lá, let n1 do tipo number, né, recebe 20,45, let n2 do tipo number recebe 40.3, e aqui eu vou dar um console.log que eu quero exibir a somar números N1 com N2. Então é para ele retornar aqui o valor disso aqui, tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou compilar a aplicação TSC, eu já criei o arquivo tsc config, já instalei as dependências, tá? Então ele vai compilar de boa, tudo bem? E agora se eu executar aqui um node main.js, ele apagou aquele main que a gente fez, né? Então lá apareceu 60,75, tudo bem? A soma dos dois aqui. Tudo bem? Bom, espero que esteja ok essa parte aí de função declarada, ok? Então eu preparei aqui um pequeno exercício aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. Primeiro tipo de função que a gente está trabalhando. Então, vamos fazer esse exercício rápido aqui, ó. Faça um algoritmo, né, que leia o valor de um salário mínimo e o valor do salário de um usuário e calcule quantos salários mínimos esse usuário ganha e imprima na tela o resultado. Tudo bem? Então vamos lá, vou apagar aqui esses arquivos aqui. Vamos criar um novo arquivo aqui chamado main.ts, né? Lembrando que os nossos exercícios a gente vai sempre usar TypeScript, ok? Então eu vou aqui criar aquele input, né? Require, usando aquele pacote do prompt sync, ok? Que inclusive já está instalado, ok? É só assistir os vídeos anteriores, se você tiver alguma dúvida sobre isso, tá? Bom, aqui o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um let nome, né? Pedir o nome do cara, né? Então input, né? Digite seu nome. Esse nome, essa variável nome é uma string, tudo bem? String. Eu vou criar aqui uma variável chamada salário mínimo, vai ser do tipo number, e aí eu vou fazer um input. O input ele retorna uma string, então por isso que eu usei o conversor aqui number aqui. Só assistir os vídeos anteriores para vocês ficarem atentos aqui. Então digite o valor atual do salário mínimo, certo? E aqui eu vou botar salário do usuário,
E aí vai ser muito parecido. Vou copiar essa linha, tá? Para ficar mais fácil. Então digite o valor atual do seu salário. Seu salário. Certo? E aí, nesse momento, o que eu queria? Eu queria ver aqui, né? Chamaria assim, QTDE salários mínimos, ok? Do tipo number, vai receber o que? Calcular quantidade de salários mínimos, passando como parâmetro que o salário do usuário e o salário mínimo. Eu errei ali a variável salário de usuário, botei salário aqui, salário do usuário. Então o que eu queria fazer é isso, eu quero uma função que me retorne esse valor. Então ele está berrando aqui dizendo que não foi possível localizar isso, né? Calcular quantidade de salários mínimos. Então eu vou fazer aqui em cima aqui, eu vou fazer uma função aqui, tudo bem? Então eu vou fazer uma function, calcular quantidade de salários mínimos. Ele vai receber aqui inicialmente o salário do usuário, que é do tipo number, e vai receber o salário mínimo, que também é do tipo number, e vai retornar um number, certo? Então aqui o que eu quero fazer? Eu já posso puxar inclusive assim, return, né? Eu quero que ele puxe o quê? O salário do usuário dividido pelo salário mínimo. Eu quero saber a quantidade de salários mínimos que o cara ganha, ok? Então, e aqui no final eu vou especificar aqui, deixa eu tirar o terminal aqui um pouco. Então aqui eu vou especificar aqui no console.log o que? Vou botar o nome do cara, deixa eu botar com acento grave, né? Para interpolação. Então aqui, vou botar o nome do cara, ganha o equivalente a, aqui eu quero botar a quantidade de salário mínimo, quantidade de salário mínimo a tantos salários mínimos do seu país, certo? Ok? Acho que vai funcionar, né? Então aqui eu vou vir aqui, abrir um terminal aqui, vou compilar essa aplicação. Então, TSC, ele compilou, não teve problema nenhum. Então vou dar um node main aqui, .js, certo? Deixa eu aumentar aqui. Então ele vai falar, digite seu nome, fulano da Silva, digite o valor atual do salário mínimo. Eu acho que está 1.400 sei lá, 1.400 alguma coisa, se eu não me engano. Vou botar 1.440 e 56 centavos. Estou chutando, tá, pessoal? Eu acho que está por aí. E vamos supor que o cara ganha R$8.000. Tudo bem? Então o programa falou que ele ganha o equivalente a 5,5 vezes, né, o salário mínimo. Ele ganha equivalente a 5 salários mínimos do seu país. 5 salários mínimos e meio do seu país. Isso aqui a gente já viu como na aula passada, que tem um método aqui que é o toFixed, né? Que eu posso, por exemplo, pedir para ele botar só uma casa decimal. Então vamos melhorar isso aqui, TSC. Então compilou novamente. E aqui eu vou dar um node main.js. Então fulano 1440, né? .56, se eu não me engano, que eu botei, né? E 8.000.
Então agora ele aproximou, né? Então o cara, fulano ganha o equivalente a 5,6 salários mínimos do seu país. Tudo bem? Então beleza, esse exercício aqui funcionou direitinho, né? Fizemos esse exercício com funções, ou seja, criamos uma função que calcula a quantidade de salários mínimos, passando o salário do usuário, o salário mínimo, tudo bem? Por enquanto, a gente está trabalhando dessa forma, ok? Vamos criando funções simples, lá para frente a gente vai criar umas funções mais elaboradas, tudo bem? Mas daqui para frente, a maioria das aulas eu vou estar sempre trabalhando direto com funções, ok? Bom, então por hoje é só, por esse vídeo é só. Um abraço e até o próximo vídeo.